Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, signo de Escorpião. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Vou fazer uma leitura atemporal, embora seja para o mês de maio. A gente considera essa leitura atemporal, obviamente. As energias não têm um tempo definido. No momento que você chegar nessa mensagem, muito provavelmente tem alguma coisa para você. Não é uma leitura particular, pegue o que for para você, entenda isso. Se não ressoar com você, vê seus outros signos fortes, joga para o universo que tá tudo certo, tá bom? Quero agradecer aos inscritos do canal, muito obrigado de coração, muito obrigado pelos comentários, pelas curtidas. Já aproveita, já deixa o seu comentário, já deixa o seu like aí, meus amores, muito obrigado. Fica comigo até o final desta leitura. Pode ser que no começo não ressoe tanto com você, mas sempre aparecem outras informações. Talvez o que você precisa ou queira ouvir esteja no meio, esteja no final. E eu estou utilizando hoje este tarô, The Guardian of the Night, que é este daqui, dos bichinhos, tem um monte de bichinho. Se você quer adquirir um tarô, seja esse ou outro, na descrição do vídeo tem algumas indicações que eu faço. Se você utilizar o link da descrição, você ajuda o canal e é o mesmo valor, ok? Vamos lá, melhor mensagem para o signo de Escorpião. Três de copas. Cinco de pentáculos. Nove de copas. Meus amores, eu já posso dizer aqui que tem alguém, um grupo ou algumas pessoas que estão em uma situação tanto quanto complicada. A energia está bem no meio, 5 de pentáculos, ele fala de situação, algumas questões de saúde, situações de abandono, situações de escassez, alguma coisa que não seja muito bacana de estar vivenciando, né? O 3 de copas, ele veio aqui falando de uma situação de celebração, né? Então, talvez eu veja aqui, uma questão de alerta. Tem alguma coisa relacionada, algum tipo de festa, alguma coisa que talvez você tenha sido convidado ou convidado, tá? Cuidado com os exageros em tudo, né? E quando a gente fala exageros em tudo mesmo. Então, gastar demais ou consumir algumas coisas lá demais, isso pode aí estar prejudicando, tá bom? Pode estar prejudicando e pode até prejudicar algumas outras questões aí com relação a coisas que você tem aí como, vamos colocar assim, como alguns desejos de futuro aqui, tá? A outra situação, e aí já não é um alerta, já fala de uma questão tanto quanto complicada, porém o 3 de copas veio mostrando aqui uma situação de celebração, né? E logo embaixo aqui o 9 de copas, é como se um desejo com relação a alguma questão que não está muito bacana fosse atendido pela espiritualidade, pelo universo, enfim. Vamos dar uma clarificada aqui para a gente entender rapidinho. Vamos lá. Tarô, por gentileza. 3 de copas, 5 de pentáculos, 9 de copas, 2 de paus. Mais uma, por gentileza. Não vou aceitar essa. Um enforcado. Mais uma. E o 10 de paus. Sim, meus amores, confirmando alguma questão que estava parada, que estava estagnada, como se vocês tivessem dado um primeiro passo para a realização de alguma coisa bacana. Vejo aqui que escorpianas e escorpianos, eu ia falar scorpions, mas que escorpianas e escorpianos
começaram a ver as situações de um modo um tanto quanto diferente, tiveram algum tipo de percepção com relação à situação complicada ao qual estão passando agora neste momento, ou estavam passando, ou enfim, né? E fizeram algum tipo de movimentação, deram um primeiro passo, compreenderam a situação e na finalização ao lado do 9 de copas nós temos o 10 de paus, que é a finalização de um peso um tanto quanto complicado. O enforcado aqui também mostra, meus amores, que algumas movimentações que vocês fizeram relacionam algumas, tipo assim, tanto uma situação de sacrifício como uma situação de você se abster de alguma coisa ou soltar alguma coisa. Enfim, se trata de uma leitura para muitas energias, então fica difícil de eu falar exatamente o que é, né? Mas que vocês fizeram alguns tipos de concessões para estar conseguindo essa realização, para estar conseguindo atingir esse 9 de copas aqui, vocês fizeram, ou vão fazer, ou estão em processo de fazer essa situação. Fala mais, tarô, por gentileza. Nossa Senhora. As de espadas, uma ideia, uma comunicação, alguma coisa que se inicia. A lua. Mais uma. Vocês descobriram alguma coisa que estava fora da ordem? 4 de pentáculos. Meus amores, eu não vejo esse 4 de pentáculos aqui como uma situação complicada, como um apego ou uma avareza, essas questões. Eu vejo mais como uma situação de estabilidade aqui. O As de Espadas, ele traz a energia da comunicação, ele traz a energia de coisas novas. E lembrando que um As, né, todos os Ases do tarô, embora sejam arcanos menores, eles têm um poder espiritual muito grande, já que todos eles são dados pela espiritualidade, né? Novas oportunidades, novas situações. Vejo que talvez possa ter sido alguma comunicação, só que a lua aqui no meio fala de algumas questões que estavam em oculto. Talvez você tenha tido a percepção de algumas coisas, ou você recebeu uma intuição muito forte com relação ao que fazer e de como resolver essas questões dos 5 de pentáculos aqui. Ou vão receber essa informação, né? É como se vocês tivessem tido um direcionamento. Eu estou vendo esse 4 de pentáculos aqui, desculpa, mas assim, pela imagem, é como se escorpianas e escorpianos tivessem tido uma percepção de estarem deslocados de alguma situação, de alguma coisa, de algum grupo, de algum caminho, sabe? Mas eu vejo mais como se vocês fizessem parte de alguma coisa hoje, ou ainda fazem parte de alguma coisa no qual vocês já perceberam que não faz mais parte de vocês. Ficou confuso, mas ficou bonito. Vocês fazem parte de alguma coisa hoje que vocês tiveram percepção que isso não faz mais parte de vocês. Enfim, a lua traz muito essa questão, situações de fases. Eu vejo mais a situação da intuição, muito por conta aqui do As de Espadas. Tarô, por gentileza. As de Espadas, a lua, 4 de pentáculos, por gentileza. Rei de paus. Nove de espadas. Algo trazia ansiedade, alguma coisa também estava nas escondidas. Vocês tiveram algum tipo de percepção aqui, ou terão.
Vamos lá. E o 4 de ouros de novo, confirmando essa situação aqui. O 9 de espadas ao lado da lua, vejo que talvez fosse uma coisa que tivesse, se for alguma questão que vocês tiveram uma clarificação, ou tiveram um entendimento, ou descobriram, enfim, talvez até por intuição, eu vejo que essa situação ela estava trazendo bastante ansiedade, bastante preocupação, sabe? Sabe quando você fica inquieto com relação a algumas questões que você precisa, você sabe que tem alguma coisa ali, sabe que isso talvez tenha sido esse movimento em que fez com que você, ou que vai fazer com que você saia dessa situação complicada no 5 de pentáculos. Nós temos o enforcado, 5 de pentáculos, a lua e o 9 de espadas na mesma linha. O rei de paus aqui, ele está trazendo essa situação da decisão. O rei de paus, ele é decisivo, ele parte para cima, ele é um tanto quanto destemido quando ele precisa tomar algumas decisões aqui. São coisas complicadas. Talvez você tendo a percepção também de estar envolvida ou envolvido dentro de algum contexto ou de algum grupo ou com pessoas que são estas pessoas que talvez façam com que você não consiga se projetar para a vida, sabe? Com que você não consiga atingir os seus objetivos. Mas aqui eu vejo você tendo a percepção e saindo, e conseguindo ir em busca do que você quer, Scorpion. Vamos lá. Por gentileza. Mais uma, meu amor. Tô falando, a morte. A morte. Então, uma renovação, alguma coisa aqui acontecendo com Scorpions aí, tendo uma mega de uma clareza, sabe? Como se vocês tivessem conversado com alguém ou tivessem recebido uma mensagem. E eu tô vendo muito forte uma questão bem espiritual mesmo. Como se fosse... A gente pode até colocar esse rei de paus aqui junto com a lua no meio, como uma espécie de uma mentoria, um mentor. Aqui não se pegue ao gênero, tá? Eu sempre falo da energia, mas assim, se a gente for falar mesmo da questão, eu vejo uma situação de mentor mesmo. Eu sempre falo não se pega ao gênero, mas nesse caso aqui é uma situação desse tipo. O 10 de... Tô falando. O 10 de pentáculos. O que mais tá não? Por gentileza. A morte chega, tudo muda, né? E o Cavaleiro de Paus, uma nova aventura, se prostrando, se jogando em novas questões, novas situações. Scorpion, vocês deram uma guinada aqui nervosa, meu. Ou vão dar uma guinada aqui, sim, daquelas bem pá mesmo, sabe? Vão ter uma percepção, uma intuição, estão percebendo de grupos, estão percebendo de pessoas que não estão mais agregando aqui a vida de vocês, né? Grupos, situações, você se sentindo deslocado dentro de um contexto, tomaram uma decisão, deram um primeiro passo e aí a morte veio. Foi a transformação, o renovo, né? O renascer aqui. E traz junto com ela a energia do 10 de pentáculos, que é a completude, tanto em questões financeiras, quanto uma completude no geral, uma alegria, uma felicidade no geral. 10 de ouros, ele não fala só dessa situação de dinheiro, ele fala até de questões familiares mesmo, sabe? E o Cavaleiro de Paus, aqui é aquela energia do se jogar, do fazer diferente, sabe? Vamos lá, o que eu faço? Não, eu já vou dar o desfecho. Não tem tempo aqui, peraí. Vamos lá. Vamos clarificar aqui. A morte,
o 10 de pentáculos e cavaleiro de paus. Valete de espadas. Foi um negócio assim bem bacaninha. Valete de espadas, ele fala de novos inícios também, novas situações. Caramba, 9 de ouros aqui. 9 de ouros junto com 10 de ouros. A colheita, confirmando aqui. Confirmando uma colheita bem bacana para signo de Escorpião. E o 10 de... O 10 não, o cavaleiro de espadas. O 9 de paus. 9 de paus são situações que estão em questões limítrofes, né? Aquele momento de estafa, que você não chega a ser um 10 de paus aqui, que é uma situação extremamente complicada, mas é alguma coisa em que você olha e não vê tantas possibilidades, mas sempre tem possibilidades. Aqui ele está junto com o cavaleiro de paus. Aí já entra também como uma questão de alerta, meus amores. Entendam que é o seguinte, se jogar e fazer diferente, tá? Mas com consciência e tendo o discernimento do que você dispõe no momento para estar fazendo algumas questões, é muito importante. Para não cair nessa beira de quase abismo de 10 de paus aqui, né? Então, seja o que for que você esteja planejando, tem que ser um negócio muito bem planejado para não ter nenhum problema ou nenhuma intercorrência com relação a isso. Então, você fazendo uma mudança ou seja o que for que você está se embrenhando aqui, meus amores, mas assim, é importante que você tenha essa consciência aqui de... é legal se jogar, é legal fazer essas movimentações, mas tenha um certo controle para não se perder, talvez, aí nesse caminho, nesses caminhos aqui, tá? Mas, vamos lá. Por gentileza, também. 4 de copas. Pajem de pentáculos, novos inícios, novas possibilidades, um convite. E a rainha de paus, aqui. Nada a ver com a energia de vocês, né? Vocês podem estar lidando bastante aí com pessoas do signo de Áries, Leão, Sagitário. Temos a rainha e o rei de paus na mesa aqui, hein? A energia de vocês, Câncer, Escorpião ou Peixes, né? No fundo do deck, o mago. Eu vou clarificar direto aqui essas lâminas. O 4 de copas, ele fala de uma situação de insatisfação. E embora esteja com um pajem de pentáculos, que fala dessas novas possibilidades, convites, coisas novas acontecendo, a gente precisa entender. Vamos lá, tarô, por gentileza, 4 de pentáculos, pajem de pentáculos e rainha de paus. Oito de copas. As de ouros, estou falando que é um novo início. Só que o 8 de copas é o afastar-se de alguma questão que se gosta ainda. E a torre. Clarifica a torre, tarô, por gentileza. O que eu faço aqui? Já deu uma complicada. Por que no final... Se eu não me engano, no final do signo de Escorpião da última leitura também deu umas enroladas aqui. No final da leitura. Fala da torre, a casa de Deus, tarô, por gentileza. Quatro de paus. Uma celebração, uma situação de união. Pode ser uma união que desande aqui a maionese, por conta de todas essas modificações, isso levando algumas questões complicadas aqui, já que está clarificando a torre. Pode ser algum tipo de... Olha,
E aí é que está o X da questão, né? Complicado, porque o 4 de paus saiu do lado dele Gente, eu falei errado, aqui não é o 9 de paus, gente. Nossa Senhora. Eu tenho que começar a fazer leitura de óculos, porque tá difícil, de verdade mesmo, gente. Eu uso óculos e não uso porque eu sou bad boy. Mas eu tenho que usar óculos que eu não enxergo. E aqui não é o 9 de paus, gente. Mudou um teco aqui dessa questão. Aqui é o 8 de paus. Quem entende de tarô que viu aqui falou, não é 9, é 8 de paus. Né? E o 8 de paus, ele fala de uma movimentação, de mudanças, junto com o Cavaleiro de paus. Mas vale aqui também a situação do alerta. Se eu falei é porque tem alguma coisa que não está muito dentro da ordem. Eu não ia falar de graça a questão aqui. A única coisa que me deixou um pouco preocupado foi a torre, a casa de Deus aqui, que foi clarificada aqui pelo 4 de paus, que é como se fosse um excesso de celebração, algum tipo de união complicada, né? Nós temos o 8 de copas ali em cima, ao lado do 4 de copas. Eu vejo que seria nessa movimentação toda alguns tipos de frustração, situações que já não estavam tão condizentes com o que você quer, essas situações meio que se dissipam. Mas eu vejo que talvez seja necessário também, Scorpion, você fazer essa movimentação, já que nós abrimos a linha aqui nós temos o 3 de copas e quem clarificou o 3 de copas foi o 2 de paus. 3 de copas, 4 de copas fechando essa linha. E o 8 de copas. Eu entendo que talvez seja fazer a movimentação mesmo com relação a algumas coisas que talvez, mesmo após toda essa mudança, toda essa situação, possa haver alguma questão de chateação. E você precisa meio que se dissipar dessa situação. Ficou meio complicado esse finalzinho mesmo, né? Mas qual signo ultimamente o finalzinho não está ficando meio complicado, né? Mensagem sai linda, chega no final, desanda a maionese inteira, né? Enfim, só que é o seguinte, o Pajem de Pentáculos veio com o As de Pentáculos do lado aqui. E o As de Pentáculos, é o que eu te falei, é o que eu falei no início da mensagem. Todos os Ases são trazidos pela espiritualidade, eles têm uma pegada espiritual muito forte. Eu vejo que é a espiritualidade dando uma nova chance, uma nova possibilidade. Está na mesma linha do 9 de ouros e o 10 de ouros. Então nós temos As, Pajem, 9 e 10 de ouros. Quando acontece essa transformação, esse renovo, essa situação muda completamente. E aí nós temos a Rainha de Paus. Pode ser essa torre aqui que você lide com alguém na energia, e eu fico até preocupado de falar de energia, porque as pessoas assim confundem um tanto quanto, né? Quando a gente fala que a pessoa que é energia de Áries, Leão, Sagitário, não é necessariamente o signo solar dessa pessoa. Pode ser o ascendente, pode ser uma lua, algum aspecto forte na energia dela, tá? E essa situação pode ser que você crie uma união com uma energia, e aí nesse caso eu falo, não se pegue ao gênero, que a Rainha de Paus é aquela pessoa que chama atenção, de chega, sabe? Mais pra frente que para-choque de Toyota, tem aquela exuberância e algumas coisas podem ser que desande. Tem o alerta, né? Mas, contudo, entretanto, também tem a situação da Rainha de Paus, vocês estarem muito nessa energia da Rainha de Paus, numa situação de exagero com relação a algumas celebrações, algumas questões aqui, e talvez isso possa ser que prejudique. Então veja bem, meus amores, a transformação tem, a situação boa acontece, novas situações vindo na direção de vocês, porém não é um mês tão
propício e tão bacana para exageros. É a segunda vez que eu falo de algumas questões de exageros aqui. Então, fique esperto com isso, né? Se você está planejando algumas festividades, alguma questão, sei lá, pega leve, dá uma pisada no freio, né? Dá uma equalizada para não se prejudicar aqui, porque a torre veio e finalizou aqui o jogo de vocês. Eu entendo como um alerta, né? Enfim. Ok, meus amores? Até esqueci de agradecer vocês que curtem, comentam, compartilham. Muito obrigado. Se você não faz parte desta família, se você não é inscrita, não é inscrito, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se sua energia bateu com a minha aqui, tá bom? Todo sábado nós temos aqui, tem que deixar anotado aqui, Escorpião, Áries e Touro, tá bom? Eu mudei porque eu vou colocar novos conteúdos no canal. Meus amores, para quem quiser saber sobre leituras particulares, eu abri a agenda do mês de maio, não são muitas vagas, tá? Já estou disparando, para quem está mandando o WhatsApp eu já estou disparando. Pode ser que eu demore um pouco para responder, porque tem um fluxo grande de mensagem, mas eu respondo, ok? E minhas outras redes sociais, @FlávioTarô. É muito bem-vinda, muito bem-vindo por lá. Tarote com temudo, ok? No mais, um ótimo final de semana. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Um beijo. Até sábado que vem. Tchau, tchau.